Boa noite quem está no Instagram, boa noite quem está no Face, podem chegando para a nossa live das borboletas. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial comigo, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Vamos ver as primeiras aí que estão entrando. Olá Nath, Natasha já está aí. Olá Carol, olá Maria Cristina está ali também. Vão entrando, avisem os amigos, dá tempo de... A minha mana, lá de Búzios. Ah, que legal! Oi, aí, mana! Se a mana dela é minha também. É, claro. Ai, que delícia. Vão entrando, já dá tempo, a gente dá um tempinho para vocês avisarem. As amigas, estamos falando meio baixo, porque eu pus as crianças para dormir agora. Os três. Então, a Liz ainda tá meio, a mais novinha tá meio assim, tá acontecendo alguma coisa. Então, enquanto os três embalam no sono, a gente começa mais suave. Depois a gente começa a falar mais alto, tá bom? Mas estão os três lá embaixo, no segundo andar, dormindo bonitinho, enquanto nós estamos fazendo live, porque mãe é assim, né? Nossa, eu tô admirada. Ela consegue algo que eu não conseguia. Ah, ela chegou aqui e eles estão comendo ainda. Nem sempre acontece tudo como a gente está planejando, mas a gente tem que estar sempre feliz e os imprevistos não vão estragar o nosso dia. Às vezes atrasa a live, né, gente? Já perceberam que às vezes eu entro um pouquinho atrasado. É por causa das crianças, claro, elas são as nossas prioridades. Gente, estamos muito felizes em fazer mais uma live das borboletas. Para quem nunca acompanhou uma live das borboletas, o que é isso, gente? Que borboletas? Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Nossas asas. As borboletas. O movimento Voa e Borboleta, ele surgiu sem querer, querendo, quando uma mulher começou a experimentar a liberdade, de repente começou a contar para as outras começaram a experimentar também, e foi contagiante, que foi naturalmente uma falando para a outra, uma abrindo as asas da outra, e a gente descobriu que tinha muito mais para a gente viver, tinha liberdade, liberdade do medo, a gente precisava viver debaixo de medo, não fazer as coisas porque tem medo, não fazer as coisas porque, ai, eu sou muito ansiosa, então eu não posso. Várias outras prisões que a gente foi percebendo, a gente sentiu que muitas tinham prisões de rejeição, né, Su? Sim. Não conseguiam se amar primeiro, nem ser amadas. Isso foi embora. Gente, isso transforma a vida da pessoa em todas as áreas, profissional inclusive. Não é só em casa, não é só familiar, não é só na comunidade que você vive, é em tudo. Mudar os filtros que você enxerga você mesma e os filtros que você enxerga o mundo transforma tudo, te traz alegria de novo, te traz vontade de sonhar, te traz propósito de vida. Gente, é fenomenal. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por isso que a gente está com esse movimento hoje que se chama Voe e Borboleta. Voe é um comando, é voe. A gente já sabe que você tem asas. A gente não está querendo que você se transforme em outra coisa. Não é você mesma, do jeitão que você é, jeitinho que você é. A gente quer que você voe, né? Não é uma lagarta, você não está rastejando, vai ficar rastejando para sempre, não vai ficar num casulo presa para sempre. Você foi feita para a liberdade e é isso que nós temos espalhado aí. Quem são as borboletas? São mulheres que começaram a ir na minha casa, em encontros, e a gente começou a estudar sobre educação de filhos, de repente era Deus educando a gente. Uhum. Depois a gente começou a estudar como que Deus fala, as formas com que fala com a Su, com que fala comigo, a gente foi testando entre a gente e percebendo que é real, existe o Espírito Santo e ele fala todo o tempo e a gente ouve, era só a gente ter um lugar para poder testar, para começar a pegar confiança entre nós, para depois ir para fora, né? Hoje a gente com confiança já vai em todos os lugares, mandando ver, liberando palavras para as pessoas, e são palavras que libertam. O mais legal do Voe Borboleta é ver da nossa simplicidade e deixando o Espírito Santo agir através de nós, como nós somos, nossas palavras, nossos dons. O mais maravilhoso é ver muita transformação. Está vendo muitos frutos, né? Muitos frutos. Hoje eu recebi um recado dizendo assim que a vida da pessoa foi transformada por inteiro. Ela estava esperando algo na conferência Voe Borboleta e ela recebeu muito além do que ela estava esperando e que depois de um mês agora, ou quanto tempo deu já? Deu um mês? Não, 3 semanas? Que ela começou a entender praticamente tudo que ela recebeu lá, de tanta coisa. Digerindo. Digerindo. Essa foi a palavra que ela usou. A Su teve experiências com mulheres lá, eu tive experiências com mulheres, e a marca da conferência Voe Borboleta foi, no máximo possível, a gente conseguir atender individualmente, pelo menos que as pessoas tivessem um contato individual. Porque Deus é assim, né? Ele não fala na massa, ele fala de forma individual. E os testemunhos que a gente tem recebido são assim.
de Deus falando diretamente, trazendo respostas, trazendo saídas. Um dos testemunhos que me impactou foi que eu estava falando alguma parte lá da parte que eu estava dando a palavra, nem sei se você sabe disso. Não. E de repente eu paro, eu vou dar um exemplo. E eu falo, por exemplo, Carolina, que é para ser mãe de 2 e só tem um, é para ser mãe de 2. E eu paro e começo a repetir, Carolina, Carolina. E quando eu percebi, eu senti que algo estava acontecendo ali, que era para uma pessoa. Eu só não parei e falei, ei, quem é você? Né? Eu deixei rolar, mas eu repeti várias vezes o nome e que era para ter um segundo filho. Era um exemplo que eu estava usando e de repente eu senti, ei, não é só um exemplo, tem algo mais nisso. E foi uma pessoa que ela foi para a conferência, ela disse assim, de tudo que eu espero, eu só queria uma resposta. Será que é para ter um segundo filho? E o nome dela? Carolina. Carolina. E aí, a minha vizinha aqui da frente que levou a Carolina e ela falou que as duas se olharam, uau, que resposta direta! E eu nem sabia por que eu fiquei repetindo. E eu repetia, né, o nome. Então, é algo muito legal, né, como que Deus usa até os nossos exemplos. Olha lá, ó, Carolina Paco, isso mesmo, nossa, foi tremendo, foi pra mim. Foi isso, né, Carolina? Oi, Carolina. Que legal, manda pra legal. gente escritinho aí que a gente quer multiplicar essa história. Porque, gente, ele é vivo, ele dá resposta, ele fala todo o tempo, ele usa uma outra. E é muito legal porque a gente vai lá para mulheres para compartilhar o que Deus está fazendo conosco. Acontece com elas, mas a gente sai de lá muito alimentada. Nós saímos de lá com experiências novas na nossa vida pessoal. Então vai se multiplicando e não para nunca. As bênçãos são assim, eles vai acontecendo em cadeia, é sensacional. E parece que uma realmente vai inspirando a outra, e quando a gente vê, a gente até perdeu o controle de tão impactante que tá isso, né? E o legal, não tem uma figura central, né? Algumas pessoas acham que sou eu, mas, gente, não sou mesmo. São todas as meninas juntas, e cada uma tá batendo asa no seu lugar, e somos mulheres de várias igrejas diferentes, já são agora mais de 12. Cada uma com uma experiência, uma caminhada num ponto da jornada, e a gente é capaz de se amar de uma forma e olhar o bom de cada uma em cada fase que ela está e uma apoiar a outra. Eu vejo que a gente conseguiu resgatar o que é a verdadeira amizade e o que é uma mulher levantando a outra, uma mulher sendo uma plataforma para outra. E hoje a gente vê assim, o que é o Voo e Borboleta tá dando voz para várias mulheres, né? Quantas já são 9 ou 10 mulheres, né? Que já vieram aqui fazer as lives e cada uma com uma história, a história de cada uma tem libertado outras mulheres. Só de contar, gente, só de dividir algo que talvez a gente ia ter vergonha de falar, porque é algo pessoal, talvez, podia expor uma fraqueza, mas não é. É algo que a gente passou, que Deus se manifestou, a gente venceu, e hoje a gente multiplica. Quando a gente conta, a gente incentiva você que está ouvindo a viver igual. A gente aprendeu que tem poder na vulnerabilidade. Quando você entrega, quando você expõe, às vezes, um pecado, um problema, um casulo, uma prisão mesmo, Deus vem ali para trazer luz naquele lugar de trevas na tua vida, né? Então é poderoso, muito bom. E agora que vocês já foram chegando, eu vou apresentar quem está ao meu lado, é a Suzane Teixeira, casada com Mauri. Eu conheci a Su no Surfistas de Cristo há sei lá quantos mil anos, não vamos revelar, né? Não vamos revelar. Descobrir nossa idade, né? Você é neném ainda. Que delícia ouvir. Mas a gente se conheceu nesse projeto chamado Surfistas de Cristo, que existe hoje. Se você é surfista, se engaje nessa, que é muito legal. E a gente, então, teve um projeto juntas, porque a gente ia para as praias, a gente ajudava coletando lixo, a gente olhava para as pessoas, a gente estava num projeto juntos. E era tudo meninada, né? Era tudo garotado. Mas Deus já trabalhando ali profundamente na vida de cada um. E aí a gente se encontra depois de um tempão, a Su foi lá em casa num dos cursos sobre personalidades proféticas, que era como Deus fala com a gente, e a gente começou a ver o quanto que a Su é ligada na parada, porque ela falava umas coisas que tu não se olhava, gente, essa mulher tinha alguma coisa. Porque Deus já estava fazendo com muitas mulheres ao mesmo tempo, né? Vem do coração de Deus. Então muitas mulheres já estavam conectadas, só faltava contar umas para as outras que passavam a mesma coisa na cabeça. E identificar, a gente começou só a identificar que ele já falava, que ele já estava fluindo, né? E foi muito gostoso entrar nessa fase nova com a Su, porque ela viu uma nova Gisá e eu vi uma nova Su. Eu já te adorava, já era uma amigona, né? Mas, gente, é tão bom ver assim, hoje, você assim, sabe? Então eu queria, assim, que eu te conheço antes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, para que as pessoas já comecem a te conhecer, para depois você contar dos casulos e das prisões que hoje você se sente livre e está conseguindo aproveitar a vida. Sinta-se à vontade, eu fico lendo os comentários aqui, gente, vocês podem ir mandando. Tá bom, qualquer coisa você vai me lembrando, vamos na conversa.
Então, como ela falou, eu me chamo Suzane, eu tenho 45 anos, eu vou fazer 46 ano que vem. Ai, olha, linda desse jeito, eu quero! Obrigada, você é linda, maravilhosa. Ela 45 aí. Por favor, é uma Barbie. Não, mas envelhecer com Jesus é muito bom, porque a gente envelhece sabendo quem a gente é, né? E é um privilégio. E eu sou casada com o Mauri, que já foi líder do Surfista de Cristo. Hoje ele também faz parte da liderança, mas não intensamente aqui em Curitiba. E foi um ministério sensacional, porque trouxe para perto da gente assim uma galera jovem, divertida, onde a gente aprendia da palavra de Deus, e dali saíram famílias profundamente enganjadas com o Senhor, e pessoas que têm famílias hoje bem estruturadas em Deus. Então, dali saíram grandes pastores, missionários, como Gisai Conrad, pessoas assim que realmente levam Deus a sério, é um privilégio. E nós nos conhecemos, muitas das borboletas também começaram ali no Surfista de Cristo, né? E nós nos conhecemos ali. Então, hoje eu queria até contar para vocês que eu vou contar algumas coisas da minha vida que são histórias realmente impactantes, às vezes são tristes, mas eu quero... Ai, obrigada. Nossa, que linda caneta. Ih, borboleta tem caneca agora. Viu? Mas o intuito não é se vitimar. Eu quero contar para vocês que eu passei por fases difíceis, sim, que todos nós passamos, mas que Deus tem um plano para nós. Os nossos são frustrados às vezes, mas o dele para nós jamais será frustrado. Quando nós entregamos o nosso caminho para Jesus e confiamos no que ele tem para fazer pela nossa vida, nós só vamos ter colheitas boas mesmo e vitórias, né? Então, é isso que eu quero contar para vocês. Eu tive uma família bem disfuncional, assim, bem desestruturada. Desde muito pequena, eu não tinha referência do que era uma família, realmente uma família unida e uma família normal, vamos dizer assim, né? Então, desde bem pequena, eu passei vários problemas e isso só foi somando na minha cabeça com o passar dos anos. Então, quando eu era bem pequena mesmo, a gente vivia numa casa bem simples, financeiramente nós tínhamos algumas dificuldades, mas a minha mãe, ela tinha um problema psiquiátrico, ela tem um problema psiquiátrico. Mas demoramos muito, eu e minha irmã, a entender que realmente isso era uma doença ou era um problema de ordem psíquica. A gente só achava que a nossa vida era ruim e muito complicada e triste e violenta. Então, eu com 4, 5 anos, eu presenciei o primeiro tentativa de suicídio da minha mãe. Com 5 anos, eu sofri uma queimadura de 3º grau pelo corpo todo. Nossa. Eu fiquei hospitalizada e muitos dias no hospital. Era para até fazer uma cirurgia depois de enxerto de pele e tudo, que graças a Deus não foi preciso. Então, eu passei algumas coisas na infância que realmente eu fiquei muito perdida mesmo. Mas vejam, vocês que são professoras, deixa eu contar uma parte interessante. Eu já tinha uma família, meus avós, eles eram cristãos, mas eles serviam aquele Deus tão sisudo, e eles não sabiam contar para nós, como criança, a alegria de servir esse Deus. Então, a gente não conhecia. Mas eu vinha conhecer Jesus com 7 aninhos, com a minha primeira professora. Que legal. Ela era uma querida, ela falava do Senhor Jesus com uma doçura, com amor. Né? E eu creio que hoje ela seria... sofreria até preconceito, porque ela falava no meio da aula e ela cantava louvores conosco. E foi muito importante. Foi ali que eu entendi que tinha um Deus que estava me protegendo e cuidando de mim o tempo todo. E por mais que eu não estava servindo, aquele Deus ainda não tinha maturidade, eu fui preservada, né? Fui guardada, né? Por aquele tempo. Daí a vida continuou com muita violência doméstica. A minha mãe, ela era uma mãe muito nervosa, tadinha. Hoje eu não a julgo por isso, mas ela era muito violenta. E hoje a gente descobriu que ela tem ela é esquizoafetiva, ela tem bipolaridade e tem aquele transtorno de mãe narcisista. Quem tem já sabe como que funciona isso. Depois eu vou falar algumas características. E isso transforma os filhos em pessoas com problemas seríssimos. A gente acaba levando vida dentro, feridas muito grandes, assim, que só Jesus pode curar. E daí na minha adolescência e fase de jovem, eu comecei a me relacionar cedo, porque eu procurava conexão com pessoas, amor, afeto, conexão. Eu não tinha isso.
E eu só fui entender isso depois, que na verdade não era, eu não queria só namorar, eu queria só ter afeto, me relacionar. Então eu comecei a namorar bem cedo, né? Eu tive um namorado que também era da igreja, a gente frequentava uma igreja na adolescência, eu comecei a namorar bem novinha, com 15 anos. E quando eu comecei a namorar esse rapaz, eu acabei engravidando muito novinha, e de medo de contar para os meus pais, a gente abortou um bebê. E isso foi uma flecha direta no meu coração. Foi uma flecha terrível. Fiquei marcada. Porque o aborto, ele não é só no útero, é na mente, né? É na mente. É um negócio que é ligado. E por mais que o Senhor Jesus perdoe, depois com arrependimento, você também precisa se perdoar. E essa foi a fase mais difícil para mim. Entender que eu também tinha que me perdoar. Então eu levei ao longo da vida essa bagagem, essa dor, e também as consequências que um pecado desse porte, né, de um assassinato, gera na vida de uma pessoa. E daí, logo na sequência disso, o meu noivo, eu tinha 19 anos, e ele, 23, ele morreu assassinado. Nossa. Então, foi algo assim que também tirou todo o meu chão. Foi algo... Que era onde você estava, teu coração, tua base... A estrutura ali. Eu não entendi ainda que a estrutura não precisava ser com um homem, uma pessoa, e sim primeiro com Deus, né? Mas aquela maturidade minha, o meu maior laço ali era uma pessoa. E era a pessoa do meu noivo na época que me faltou. E numa morte trágica, foi uma morte terrível. E ele morreu assassinado, e inocentemente, sem nem saber que ele foi assassinado pela máfia chinesa do Paraguai. Sério? Seríssimo. Parece novela? Parece novela, daria um livro. E foi terrível para mim na época. Terrível, assim, de uma maneira que eu não sei explicar como eu saí dessa. Mas Deus sabe, né? Eu todo tempo Ele estava ali me protegendo. Eu tive amigos que surgiram nessa época do nada para estar ali me dando estrutura. Mas ainda assim eu não servia a Deus com maturidade, com seriedade que, né, o Senhor precisa que a gente tenha por Ele. Mas daí logo que aconteceu isso, eu ainda estava vivendo o luto. Eu conheci uma pessoa um rapaz que quis e me queria namorar comigo, me pediu um casamento. Eu, na minha imaturidade e na minha dor, eu aceitei, eu não era apaixonada por ele, mas eu passei a admirá-lo e a gente se casou, mas eu casei muito cedo. E daí, por causa desse relacionamento ser ainda muito imaturo e ter pornografia por parte dele envolvida, isso abre portas, gente, para coisas terríveis dentro do casamento. Abriu portas para traição, para mentiras, né? É um discreto, às vezes não dá nada, porque não é o ato na mente de muitos cristãos. Não é o ato em si, né? Exato. E vive na mente de muitos cristãos. Muitos cristãos. Casos direto disso. Sim, porque nós já frequentávamos uma igreja, ele também, e mesmo assim ele tinha esse vínculo que acabou trazendo essa legalidade para dentro do nosso casamento, e acabou que o relacionamento acabou. E daí, no meio dessa separação e de mais um caos assim na minha vida, eu tive uma outra gravidez e eu não sabia. Eu estava trabalhando normalmente, assim, no meio da separação, do divórcio já. E naquele vai e não vai, volta e não volta. E daí eu me descobri passando muito mal num dia de trabalho, até que eu passei tão mal que desmaiei e fui parar num hospital. E daí foi descoberto que eu estava com uma hemorragia interna já gravíssima. Então eu acabei indo para uma cirurgia de emergência, eu quase morri. Fiquei um dia todo, aliás, esperando essa cirurgia. Quando chegou no final da tarde, eu sabia que eu ia morrer. Eu tinha certeza dentro de mim que ia acontecer algo muito sério comigo. E daí eu orei, entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, daqui em diante é o Senhor que vai conduzir, eu não posso fazer mais nada por mim. Até que veio um desses meninos residentes e veio conversar comigo, era um hospital público, eu não tinha plano de saúde, e eu estava lá jogadinha no canto, porque todas as grávidas estavam ganhando bebê, mas eu não tinha um bebê para ganhar, era só uma gravidez ectópica, né, que é uma gravidez na trompa. Ele chegou para mim, me viu muito febre, eu estava com muita febre vermelha e quase desmaiando. Ele chegou para mim e falou, o que você faz aqui? Eu falei, olha, estou aguardando o médico, porque o meu médico me mandou para cá, indicando esse médico que é aluno dele, para cuidar de mim, porque eu estou num caso de emergência. Eu expliquei para ele e falei, olha, ele falou que é muito grave, eu estou aqui desde as 7 da manhã, isso era 7 da noite. Nossa.
Daí ele falou, é pena que o doutor não vai poder te atender. Nós temos mulheres parindo até 1 da manhã. Eu falei, ok. E eu me resignei, só me encolhi ali e dormi, e deitei. Não deu 5 minutos, esse moço voltou correndo, com soro, com enfermeira, me levaram para a sala de cirurgia, me prepararam. Tinha um senhor que era anestesista, um vô, sabe? Ele me tratou com amor, porque eu falei, Senhor, eu estou aqui no meio de pessoas que não me conhecem, não sabem meu valor, não me amam, eu estou aqui sozinha. E o Senhor me mandou uma equipe médica ali que me salvou a minha vida. Eu fiquei na UTI, eu acabei fazendo transfusão de sangue, porque eu tinha perdido sangue, e eu me recuperei, e eu acabei, depois disso tudo, eu vivi um momento de revolta, sabe? Sim. E eu falei, Senhor, agora eu não quero sua interferência na minha vida. Olha a ousadia e petulância. Com licença, porque eu já tentei fazer essa vontade e eu vi que não deu certo. Eu cheguei a falar isso. E eu tentei viver por mim mesma, eu vivi outro relacionamento que não era da vontade de Deus. E a minha vida só foi de caos em caos. Lógico, eu quero que a pessoa que está me ouvindo aí do outro lado, que às vezes vive afastado de Deus e tem uma vida feliz, eu quero te afirmar que existe sim momentos felizes quando a gente está longe de Deus. Mas é só uma ilusão. São momentos que a gente vai vivendo ali, o inimigo ele vai permitindo que você vá vivendo uma certa comodidade, mas é perdição, é um vazio. Depois você começa a ver que a sua vida é um caos, né? E foi isso que eu comecei a ver. E quando eu estava assim, num momento da minha vida que eu já não tinha mais esperança, estava bem desesperançada, eu já não me achava mais digna de ter uma nova história, de ter uma nova família. Vai perdendo a esperança de marido. Perdendo a esperança, eu me achava assim uma maçã podre, sabe? Dentro do cesto das maçãs. E daí, quando a gente pensa assim, a gente acaba sendo. Eu comecei a acreditar em várias mentiras que já vinha desde ao longo assim da minha vida, da infância, ou do que eu ouvia da minha mãe. Que minha mãe era uma pessoa bem abusiva, ela falava coisas que nos depreciavam. Então, eu já vinha acreditando em muitas coisas a respeito da minha pessoa e do valor que eu via em mim, né? Aliás, eu não via nenhum valor. Então, eu só ia aceitando todas aquelas coisas que não eram boas, né? Na minha vida, e acreditando em mentiras, muitas mentiras. Então, quando eu decidi, eu me arrependi depois de tudo isso. Eu quero dizer que esse é um passo bem importante. Atenção. O arrependimento. Eu me arrependi profundamente do que eu tinha falado para o Senhor, que eu não precisava da interferência dele. Eu me arrependi profundamente de tudo que eu tinha vivido, de todo o pecado que eu tinha vivido. Eu ainda não tinha conseguido me perdoar de muitas coisas da minha vida. Então, eu comecei a viver um momento bem diferente com Deus. Foi importante. Ele foi me resgatando daquele caos. E daí, eu lembro que eu escrevi uma cartinha para o Senhor. E eu coloquei ali, assim, tudo que eu queria, se caso, né? Deus quisesse me dar alguém. Eu coloquei eu queria alguém e eu coloquei ali muitas características. Eu lembro que eu não coloquei nada a respeito da pessoa, em beleza, em físico, foi nada. Foi de brinde. Foi de brinde. Porque eu pensei assim, eu já não tenho mais o que pedir, eu não mereço mais nada. Olha. Mas eu falei, Senhor, eu quero um homem que tenha caráter intocável. Eu quero um homem que seja irrepreensível diante de ti. Eu quero um homem honesto, um homem bom, trabalhador, um homem que ame a ti acima de todas as coisas. E que ele ame mais a ti do que a mim. E antes de fazer qualquer coisa que possa vir me magoar, eu quero que ele pense primeiro se ele vai estar magoando ao Senhor. Eu fiz aquela carta cheia de barará, e coloquei uma coisa que cheio de ideal, que parecia que não ia dar certo. Cheia de ideais, e eu ainda coloquei uma coisa que eu pensei, nossa, isso aqui eu extrapolei, isso aqui não vai ter mais, Deus não vai conseguir me dar. Olha meu jeito. Eu coloquei assim, ele não pode ter uma ex, não pode ter ex-mulher, nem filhos. Porque eu falei, porque eu já sofri com muita traição, eu vi isso no casamento dos meus pais, eu já sofri isso. Eu falei, então talvez isso não sirva para mim. Eu não sabia o que eu queria, mas o que eu não queria, eu já sabia mais ou menos, né? E daí, eu comecei a servir ao Senhor, e o Senhor foi me impactando. E foi sendo rápido a recuperação daqueles anos que eu fiquei longe do Senhor. Eu falo assim que ele foi me dando um shake, sabe? Da palavra. E aquilo foi rápido, foi me alimentando. Eu fui crescendo em força e servindo ao Senhor.
E daí eu lembro que eu fui visitar a minha amiga que tá aí me vendo, que é lá do Rio de Janeiro, eu fui passar umas férias com ela, porque ela me convidou e falou, amiga, vamos passar férias aqui comigo. E nós somos irmãs, nós somos em 3 irmãs, na verdade. Uma de sangue, que é a minha irmã que mora lá em Búzios com ela, e ela que é a nossa irmã do coração, que é minha filha na fé, que conheceu Jesus através da minha vida e da minha irmã. E daí eu fui passar umas férias na casa dela, e eis que, quando eu chego lá, eu fico sabendo que Mauri César Passos Teixeira Filho tinha passado umas férias lá de uns dias antes da minha viagem. A Ju, mas a Ju sou eu aqui. Ela que foi a que tricotou, a intermediária. Muito bem. Mandou bem, que saiu nua dessa história. Ai, obrigada, amiga. Então, ela e a minha irmã já falavam do Mauri muito antes pra mim. Quando a gente era bem antes, elas eram amigas dele. E elas falavam, ai, Dani, elas me chamam de Dani. Dani, o Mauri que é homem pra você. Eu falava, né, Mauri? Larga de mim. Me mirem mais me erra. Eu falava, eu já não quero mais saber disso, eu quero só calma. E depois, muitos anos depois que elas já falavam dele, eu vim a conhecê-lo através da Ju. Porque a Ju fez assim, olha, a Ju quis me ajudar e falou, amiga, vai surfista quando você voltar, amiga. Ó, tem muitas mulheres com intenção, mas tudo bem, essa intenção é boa, pessoal. Mas eu reclamei pra ela, que eu falei, amiga, eu não tenho amigos na igreja, assim, pra fazer essas coisas que a gente gosta, que é trip, de surf, de praia, né? Ela falou, mas vai lá, amiga, lá você vai ver que você vai encontrar amigos, que vão falar da palavra, que você vai estar, gente, vai estar na tua tribo. E eu falei, não, mas eles são muito jovenzinhos. Ela falou, não, vai lá, tem fulano, ciclano, Mauri, estão todos da mesma idade que você. Eu fiz, Daí ela acabou mandando uns negócios para entregar para ele, uns amigos que ele tinha feito lá no Rio, entregaram algumas coisas que eu tinha que levar para ele. Olha lá, Paloma, vão nos surfistas mulheradas. Também casei lá. Ó, e é verdade, eu fui em todos os casamentos. Eu também, eu fui em casamento da Gi, que era de lá, mas é que a gente não conheceu. Não, mas eu comecei a namorar na festa de inauguração do Surfista de Cristo. Na festa foi o dia que nós começamos a namorar. Olha aí, ó, viu? Tudo tem Surfista de Cristo, mulher. Daí, gente, eu acabei conhecendo meu marido, né, que na época ele era só um rapaz lindo, assim, que eu fingia que não estava observando, e chegava no final do culto, eu, escapava de lá rapidinho para não conversar com ninguém, mas foi rápido. Quando ele me pediu em namoro, um dia eu conto mais detalhado essa história, né, mas quando ele me pediu em namoro, ele me pediu em casamento, pasmem. Mauri, que isso, cara? Não, ele não ficou enrolando. Tá certo, meu. Eu também, se fosse homem, visse uma Barbie dessa, eu não titubeava. Não, amiga, acho que não foi isso. Acho que nós já estávamos velhinhos. Ele pensou assim, não tem o que mais ficar pensando, né? Ai, que delícia. Sei que foi... Deus me deu uma nova história. Eu não sei como explicar para vocês o quão maravilhoso, porque não foi só um homem que era exatamente a carta que eu fiz para Deus. Ele é um dos homens mais honestos que eu conheço, mais irrepreensíveis diante de Deus mesmo. Mas não foi só ele que eu agregou na minha vida. Foi aquela família que eu precisava. Junto com ele, eu digo que vinha aquele combo, sabe? Do lanche. A batatinha, o milkshake, o lanche, a tortinha. E foi meu sogro, minha sogra, pessoas maravilhosas, que me receberam de braços abertos, me deram um amor que eu não tinha ainda reconhecido. E era um amor, assim, cuidadoso. Então, eu tive que aprender a ser cuidada. Eu não sabia amor. Eu não sabia. Então, quando eu comecei a me relacionar com eles, eu ficava tão constrangida. E daí, ainda eu casei e fui morar com eles, porque a gente não tinha casa e a gente decidiu que ia morar com eles no começo. Então, eu morei 2 anos com meu sogro e minha sogra, foi maravilhoso. Eu aprendi, assim, que é família lá com eles. E foi sensacional, porque eu tive que aprender a ser amada. Eu tive que relaxar, sabe? Com algumas coisas que eles faziam para mim que me constrangia profundamente, que nunca ninguém tinha feito. Eu comecei a aprender a ser filha, eu comecei a aprender coisas funcionais para o meu dia a dia, como mulher, como esposa. E eu aprendi muito a ser amada e ser cuidada. Porque eu lembro que o meu primeiro aniversário, junto com meu marido, ele bem romântico, né? Alemão, imagina, né? Romântico. Conheço, pessoal. Não pegava na mão para ir andar no shopping, nada. Só que eu andava lá na frente. Não, eu andava na frente. Quando me conheceu, me dava beijo quase na orelha, assim. Quase assim. Bem amigão do meu maridão, então, sim, né? Com certeza. Sim, bem daquele jeito, né? Assim, bem alemão. E daí, o meu primeiro aniversário, o presente super romântico,
pro meu carro e falou assim, que isso? 4 pneus, careca? Quer morrer? Pegou e me deu 4 pneus novos. Muito interessante para você ver que a linguagem de amor dele era muito diferente da minha, mas era serviço, cuidado. Mas Deus sabia o que eu precisava, porque ele me deu um homem cuidadoso e eu nunca tinha sido tão cuidada, tão amada. E fui tão cuidada nos mínimos detalhes, né? Isso sara, né? Todas aquelas feridas que pareciam que não tinham saída, foi muito né? curada porque comecei a entender mais o meu valor. Eles me ensinaram dentro da família deles, do meu marido, que eu não sabia dizer não. Eu tentava agradar as pessoas porque era isso que eu sempre fazia com a minha mãe. Eu era um cachorrinho sempre tentando agradá-la e ela sempre sendo muito perfeccionista, achando que nunca estava ao alcance. E a pessoa que tem essa particularidade, que é essa síndrome assim, de narcisista, ele acaba que é só ele que tem razão, ele é muito egocêntrico, ele é uma pessoa que ele não tem nem um pouco de empatia com o filho, com a filha. Ele é uma pessoa que onde ele convive, ele ocasiona brigas e não tem harmonia. Onde aquela pessoa está? Porque é uma pessoa que ela tem uma visão toda própria de enxergar as coisas. Então eu tinha essa coisa de ter que sempre agradar, sempre aceitar e não sabia meu valor. Eu tinha muita dificuldade em me relacionar com pessoas igual para igual, porque eu sempre me sentia assim a pessoa que tinha que fazer algo para ser aceita, né? E o Senhor foi curando para merecer, para conquistar, realmente. Então, o meu casamento, ele não veio só com uma cura, não veio só me trazer uma renovação de vida, me trouxe muita cura. Deus me colocou a pessoa certa para que ele realmente pudesse operar na minha vida, para que juntos nós formássemos uma só pessoa hoje para o ministério que ele tem colocado nas nossas mãos. Então, hoje eu vejo como Deus tinha tantos propósitos nesse encontro, sabe? Olha lá, a Lígia Blum escreveu, já achava você tão linda, agora sabendo sua história, te admiro e te acho ainda mais linda. Su sempre amada com todos, mesmo tão sofrida, é verdade, né? Su podia estar passando por tanta coisa e sempre amando as pessoas. Você sabe que Deus me deu um dom assim, de muito bom humor, eu sempre fui muito alegre, muito bem-humorada, divertida. Eu tenho aquela veia mais cômica, assim, de sempre ver a vida com bastante humor e dar muita risada. Então, isso me ajudou muito a passar pelos momentos de calma na minha vida, né? De estar sempre perdoando, estar sempre entendendo. Hoje, mais ainda, eu olho pessoas, eu olho mulheres, e eu vejo que Deus me tirou o olhar julgador. Eu consigo olhar e ver pessoas que têm uma história por trás, mesmo as amargas, que são agressivas, elas têm uma história por trás delas e que merece nosso amor, a nossa compreensão e que a gente não desista delas. Que foi isso que aconteceu com a minha mãe, né? Eu não desisti da minha mãe. E você comentou que você conseguia amar muito bem os outros, tipo externos. Sim. Eu era muito compreensiva, muito amigável, eu não tinha problemas com ninguém, mas dentro de casa, por ter assim a mãe tão difícil, era muito difícil a gente. Claro, a gente perdoava, eu e minha irmã, nós tínhamos que perdoar minha mãe constantemente todos os dias. Sabe aquela passagem na Bíblia que fala perdoar 70 vezes 7? Nós sabemos bem o que é isso. Dessa. Porque nós passávamos todos os dias conflitos que nós tínhamos que perdoar todos os dias. Foi um exercício muito bom. Mas nós nos sentimos injustiçadas, não tínhamos amor, afeto, e isso, claro, afetava muito nossos relacionamentos e como pessoa também, né? Então, o que eu acabei fazendo? Eu perdoava a minha mãe, fui perdoando, mas de tão ferida que eu estava, e eu acabava me afastando quando ela estava muito agressiva, e eu não a amava. Eu não amava. Conseguia, né? Não. Você queria? Eu queria. Eu não conseguia. Quando ela ligava, e eu já estava casada, e ela ligava e tocava o telefone, gente, sinceramente, eu tinha calafrio, às vezes eu tinha dores estomacais, eu tinha enjoo, porque muitas vezes ela ligava agredindo, acusando. Chegou ao ponto da minha mãe, ela tinha manias, né? Ela chegou ao ponto de encasquetar que eu e meu marido roubávamos ela. Então, para você que talvez viva uma situação semelhante, eu te falo para você, olha, no Senhor tem solução. Pode parecer que nunca vai passar, porque eu vivi isso uma vida inteirinha. Mas o Senhor está ali cuidando da situação. Então, veja essa pessoa com amor, veja com compreensão. Além do problema dela, além da doença dela, além das incapacidades, né? Você tem que ver além disso tudo. Para você se levantar e você conseguir viver a tua vida. Porque
senão você fica em caco. Você pode não querer mais viver, né? Porque, Su, você começou aí a amá-la, mas você não tinha retorno, né? Era um amor que era um você amor não, realmente não podia nada. mendigando um amor, mas como a gente não tinha algo em troca, eu e minha irmã, a gente acabou se afastando. A minha irmã, até por causa de saúde psíquica, ela teve que se afastar, ela mora em outra cidade, né? Ao longo da vida, muitas vezes ela morou longe. Mas cada um tem uma forma de lidar, né, com as coisas. E eu perguntava para o Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Chegou uma fase que minha mãe me denunciou numa delegacia por maus tratos, por roubo. Por quê? Ela estava muito... o egocêntrico, ele fica muito raivoso quando ele não é o centro da atenção. Então, qualquer opinião contrária dele, ou quando você não o elogia, ou você não é afetivo com ele, ele te leva para o lado pessoal, as suas opiniões. Então, eu precisei ficar com a minha sobrinha por alguns meses, que minha irmã precisou fazer tratamento, e eu fiquei com a minha sobrinha bem neném, de 2 aninhos na minha casa. E nesse tempo, enquanto minha mãe estava muito enlouquecida numa fase de euforia, eu precisei dar um tempo dela, porque ela estava me agredindo muito, porque ela queria ficar com a minha sobrinha. Mas ela não tinha condições nem de cuidar e administrar a vidinha dela. Ela já estava naquela fase depressiva e euforia, depressiva e euforia. Então, é óbvio que uma criança na vida dela é sem condições alguma. Ela podia até cometer algum ato bem grave, porque ela já tinha tentado suicídio ao longo da vida. Não tinha condições alguma. Então, ela ficou com muita raiva de eu ter ficado com a minha sobrinha e, lógico, eu não estava dando tanta atenção para ela mais. Eu estava dando atenção para o bebê, para a criança. E nesse período ela foi e fez denúncias contra mim e meu marido. A gente foi chamado na promotoria do idoso, o que foi maravilhoso. Porque quando eu recebi essa notícia, ela foi um pouco chocante para mim. Mas na hora o Espírito Santo me acalmou e falou, eu estou contigo e o que eu faço, eu não arquitetei nenhum mal. Mas o que está, as consequências que tem de tudo, de todas as escolhas, eu reverto para o teu bem. E eu confiei completamente que ia acontecer algo através dessa Porque nesses denúncia. momentos é forte convite para você ficar raivosa, para você ficar se sentindo que você se sentindo injustiçada, com você guardar amargura. Nesses momentos é um convite. Mas não foi mérito meu. Eu lembro que Deus vinha me preparando. Eu não lembro tudo como a Gisá, às vezes, quando ela conta o testemunho dela, ela lembra coisas que foram preparando. E eu sei que Deus foi me preparando em muitas coisas ao longo da vida. Eu só não lembro exatamente tudo. Mas eu lembro no momento lá de causa, antes de eu conhecer meu marido, que Deus falou para mim assim... O Espírito Santo falou diretamente no meu espírito. E eu senti, ele falou assim, ó, não era da minha cabeça, gente, eu não poderia ter pensado nessa frase para mim mesma. Ele falou assim, você não sabe o que eu posso fazer com a tua obediência. E isso foi tão impactante que eu falei, o que eu estou perdendo? Eu tenho que tentar. Daí eu acabei percebendo, porque eu não percebia sutilmente, que eu não estava, eu achava que eu estava servindo a Deus. E daí eu fui ver que não estava servindo. Eu murmurava, eu me sentia vítima, eu ficava dramatizando tudo aquilo que eu estava vivendo. Tudo bem, eu estava vivendo algo difícil. É muito complicado para a sociedade entender um filho que sofre com uma mãe que não o ama. Porque, na verdade, assim, a sociedade fala de amor de mãe e é quase que você não pode discutir. É inquestionável que mãe ama o seu filho, cuida e preserva. E daí quando você não tem uma mãe assim, fica meio, a tua cabeça fica dividida e fica estranha. Até você entender. E até você se sentir menos, porque os outros tempos não tem um negócio desse. Eu cansei de entender por que eu não tinha uma lancheira. Por que a minha mãe não me acordava com beijinhos. Por que ela nunca fez carinho. Eu tentei entender isso desde criança. E só adulta eu fui entender que não era ela, tadinha. Ela não tinha para me dar. Ela também viveu uma situação difícil de infância, e daí vem a doença psiquiátrica. E até que tudo fosse encaixado e tivesse um diagnóstico, eu e minha irmã nós ficamos perdidas no meio disso, sem entender por que a gente vivia isso. Então, essa murmuração, esse estado de vítima, de autocomiseração, eu falei, epa, um dia veio na minha cabeça assim, Jesus, o Filho de Deus. Parece clichê isso, mas Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui. E ele foi crucificado pelos dele. Por pessoas que eram de igreja, que acreditavam em Deus, ele foi crucificado. Eu falei, o que eu estou fazendo me lamentando porque minha vida é sofrida? Eu falei, Deus quer fazer algo. Então eu acabei entendendo que
se nós estamos passando por um problema, nós temos que estar exultante e animado e com o olho no que Deus quer fazer com aquilo. Perguntar para Deus, Senhor, tá, eu estou passando por todo esse caos, mas o que o Senhor quer fazer além desse lodo? O que o Senhor tem depois dessa lama aqui para mim? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E a Bíblia diz tantas vezes, né? Se alegre por passar por provações, né? Mas é difícil a gente entender isso. É difícil, mas a gente consegue chegar. A Espírito Santo capacita e faz a gente chegar nesse nível de se alegrar. Tudo que está vindo contra você, né? você vai vencer, você vai crescer, você vai tirar ensinamentos disso, Deus vai te dar muitas coisas de presente sobre isso, Ele vai fazer tudo cooperar para o teu bem, é algo tão poderoso, né? Eu vejo que hoje você já começou a ver isso, né? Comecei a ver. E olha, quando a vida está muito confortável, muito certinho, tem alguma coisa errada. Aí que nós temos que desconfiar. Mas quando o diabo se levanta contra nós com um ódio, com uma raiva, que quando ele vê a gente caído, ele vai lá e te derruba mais fundo ainda, é sinal que tem algo ali. Esses dias eu fazendo uma dinâmica que a Gisá nos ensinou a fazer, assim, de levantamento de datas de que aconteceram coisas, pontos altos na nossa vida e pontos baixos, eu comecei a perceber como Deus me deu livramentos nessa vida. Eu comecei a perceber que o inimigo sempre tentou tirar a minha vida. Porque ao longo dessa caminhada, quando eu tinha 4 aninhos, a minha mãe tentou suicídio, eu estava sozinha em casa com ela. Deus usou a minha vida para correr na vizinhança, que era longe a primeira casa. A gente morava em um lugar assim que ainda era descampado, para ajudar minha mãe. Ainda eu lembro colocar leite na boca dela com 4 aninhos, derramando o leite que ela tomou e ela se envenenou. Depois, com 12 para 13 anos, a minha mãe tentou se suicidar com uma arma de fogo que nós tínhamos em casa. E eu tive que entrar em luta corporal para tomar a arma dela. Então, eu passei por essas 2 vezes que eu poderia ter morrido. E depois eu também sofri aquela uma vítima na tua mente para sempre, né? Você não é. Não é mérito meu, mas o Senhor me tratou disso tudo. E quando eu sofri aquelas queimaduras de 3º grau também, eu cheguei a ver no hospital que eu estava, eu cheguei a ver uma criança morrer do meu lado no berço. Eram queimaduras seríssimas. E eu vi que, mais uma vez, Deus estava ali me tirando, me libertando. Aquele aborto que eu poderia ter morrido. Na gravidez ectópica, eu fiquei na UTI. Eu tive que usar sangue. O médico veio falar para mim que eu tinha que assinar um termo, porque o sangue tem uma janela no sangue que eu não sabia. Mesmo depois de 10 anos de análise, ainda pode vir uma doença venérea, um HIV, e eu usei um sangue, né? E ele me alertou por tudo isso. Mas Deus, ele foi me dando tantos livramentos. Eu lembro até que teve um episódio no meu divórcio, que meu pai foi comigo num advogado. E meu pai é super cuidadoso, assim, com o carro dele, ele não tinha seguro, aquele carro de velho. E daí ele ficou, enquanto eu estava tratando ali com a secretária, ele ficou de olho no carro. Daqui a pouco ele olhou e falou, tem um cara assaltando o meu carro? E meu pai foi lá e pulou no cara, no bandido. E eu pensei, eu preciso salvar meu pai, eu preciso ajudar ele. Bem louca. Eu peguei assim, eu vi que tinha um senhor com umas madeiras, assim, fazendo uma reforma ali, eu peguei uma madeira e falei, eu vou lá, nem que eu passe no pescoço do cara e eu livro meu pai do negócio. Quando eu cheguei para falar com meu pai estava branco, ele estava segurando uma arma e lutando contra o cara para ele não atirar no meu pai. E meu pai só falou, corra que ele está armado. E eu lembro de ter corrido com muito medo de deixar meu pai naquela situação. Eu corria até a esquina e gritava para ele, ele falava, corra! Quando eu virei a esquina, eu escutei o tiro. E daí eu escutei o tiro e eu vi meu pai vindo correndo. O meu pai vindo correndo. Era aí que ele pode continuar falando aí. E daí meu pai estava assim, todo ensanguentado. E isso me assustou muito. E daí ele falou, filha, continua correndo. Eu tô bem. E a gente correu. E depois, os bandidos, eu soube que eram 2 bandidos. O que meu pai estava lutando com ele, acabou que não pegou no meu pai, pegou de raspão nessa pessoa, no bandido. E o outro que estava no carro, graças a Deus, não estava armado. Mas quando eles passaram por nós, por mim, pelo meu pai correndo, que nós já estávamos longe, assim, eles ainda atiraram atrás da gente 2 vezes. Então eu vejo quantas vezes o Senhor cuidou da minha vida, quantas vezes Ele me deu livramento, porque Ele sabia o plano que Ele tinha para mim, o propósito que Ele tinha na minha vida, né? E isso é incrível, assim, quando eu lembro agora, que um dia eu coloquei no papel tudo isso, que eu fui observar quantas vezes eu passei, muitas outras ainda, sabe? Que eu passei, que Deus me deu livramento. E isso é muito bom para eu ver hoje, o quanto Deus ainda
tem para fazer, né? Ai, desculpa, gente, ele é meu sogrão lindão chegando aqui para dormir na minha casa. Não sabia, mas tudo bem. Ele vai esperar lá embaixo, porque é aqui que ele dorme. Ah, então nós estamos no quartinho dele. Gente, me chamou a atenção isso, porque quando você desenhou essa linha da tua vida, você percebeu o tanto que a morte rondava, né? E sempre coisa hardcore, né? Não é nada muito leve. Não, acidente também. Eu saindo do mercado ano retrasado, eu tava com o vidro aberto, eu tava naquela caixinha amarela onde que dá pra gente passar saindo do mercado, sinal fechado, os carros todos paradinhos para mim, vinha um motoqueiro na contramão. E eu com a janela aberta, ele vem e bateu com um guidão na minha cabeça, voou por cima do carro e pensei, morreu. Orei por ele, eu fui ele fugido lá, bateu na minha cabeça, graças a Deus não foi algo tão sério, né? Então, coisas assim que eu vi que eu sempre estava ali cuidando. E o que significa isso, né? Significa que a Sul tem essa autoridade em relação a espírito de morte mesmo. Isso é muito nítido, né? De suicídio, é o que ronda. Então, ronda a nossa vida, a gente tem medo de entender que ronda a gente, porque a gente tem algo forte nessa área. É o contrário, tá vendo? Como é o contrário, né? Usa a nossa história. Então foi bem legal essa chave, né? E quando eu fui, eu já conhecia a Gisele por muitos anos, mas quando ela foi dar o testemunho da vida dela, num dos cultos que eu estava, eu fiquei muito, muito impactada. Porque eu já servi ao Senhor há muitos anos, mas eu vi que tinha algumas coisas que eu estava perdendo, sabe? De não estar colocando em prática coisas que Deus já tinha colocado disponível. Usufruindo alguma coisa, usufruindo. Né? E quando ela falou do livramento que ela teve de uma doença, eu vi que Deus estava me preparando. Claro, eu só fui perceber depois, mas Deus estava me preparando já com alguns episódios que vinham acontecendo na minha vida, algumas insatisfações que eu estava tendo comigo mesmo de não estar agindo da maneira que a palavra fala para agir. Eu já vinha começando a ter renovação na minha mente. E quando eu ouvi o testemunho da Gi, eu fiquei muito impactada. Porque a Gi, ela é uma menina assim, ela é uma mulher com um jeitinho de menina, ela tem um jeito frágil, delicado, mas, gente, ela é um furacão. Fico brabinha. Não, é um furacão de autoridade. Porque a hora que ela abriu a boca e que ela começou a contar o testemunho dela, eu fiquei assim, muito impactada. Porque eu vi da boca dela sair uma voz de trovão. E isso foi assim, teve uma discrepância entre a aparência dela e a autoridade que saía de dentro da boca dela. Eu precisava até contar isso para ela, que eu nunca contei, como Deus usa a nossa aparência. Sabe, às vezes Deus usa o nosso jeito, o nosso cabelo, o nosso jeito de falar. E eu fiquei muito impactada com a forma com que ela lidou com aquilo, a forma com que ela se posicionou. E daí, depois, na sequência, eu acabei passando uma doença com o meu filho amado. Eu tive problemas para engravidar devido às minhas gravidez, né, que deram errado. Então, foi uma consequência do que eu tinha feito com um aborto. Então, eu perdi depois no ectópico uma trompa e um ovário. Perdeu? Perdi. E daí eu tinha muita dificuldade para engravidar. E daí, conversando com meu marido antes de casar, eu contei para ele a minha dificuldade, só para avisar. E daí ele falou assim, então estamos quites. Porque ele teve uma espécie de um tumor também no testículo quando era criança. Gente, tirar. Daí a gente se achou assim, né? Não vai ser ninguém culpado. Não, se der para ter, vai ser maravilhoso, era nosso sonho. Se não der, a gente vai adotar. E Deus deu um filho maravilhoso. Lindo, gente, é o Noah. É o Noah. E foi difícil a engravidar, demorou um pouquinho, mas ele vem assim, cheio da graça de Deus. E cheio da misericórdia de Deus. E daí, quando eu ouvi o testemunho da Gi, logo na sequência, acho que foi assim, umas 2 semanas depois, eu passei um problema de saúde com o filho. Tá falando demais, Gi? Não, tá ótimo, eu tô curtindo. Então, daí, eu peguei, o meu filho começou a passar mal, com umas dorzinhas abdominais. Mas ele super saudável, a gente tava viajando, a gente tinha ido pra praia, pra ilha, onde tem que andar bastante, carregar mochila e tal. E ele foi com a gente, e no sábado ele começou a reclamar muito com uma dorzinha, ele começou a não andar, e dor, e febre, daí a gente tratou, mas ficou esperando para ver o que acontecia. Porque às vezes criança é uma virose, alguma coisa, embora o abdômen gera um pouco mais de preocupação, mas a gente aguardou, no domingo não tinha passado, ele continuava ainda com dores, mas ok. Trouxemos ele embora, levamos no hospital. Quando a gente chegou no hospital já era tarde, porque até chegar de viagem, tudo, a gente levou ele no hospital, achando que não era nada importante. A médica plantonista ficou bem assustada quando começou a examiná-lo e falou, olha, abdômen é algo importante,
eu vou pedir que vocês estejam aqui no primeiro horário da manhã e vamos fazer exames de sangue e exames de ecografia. Se ele passar mal durante a madrugada, tiver dores, vocês tragam imediatamente. Porque abdômen pode ser um apêndice e, né, e todas aquelas coisas que a gente sabe que são mais de emergência. Ela passou um Buscopan, levamos ele embora. A gente orou com ele dormiu. Outro dia pela manhã com muita dor. Eu levei ele no hospital. Ele fez os exames de sangue. Ele fez a ecografia, a gente passou a manhã lá. Mas os exames de sangue só ficariam prontas, assim, tipo, umas 2 da tarde. Sim. Então, eu voltei para casa bem triste, porque depois da ecografia eu vi que o médico ficou ali procurando. Chamou uma segunda opinião. E eles ficaram discutindo, conversando. Eu falei, doutor, você viu alguma coisa? O que está acontecendo com meu filho? Ele falou, olha, não tenho nada ainda, né, para te passar de diagnóstico, mas o que eu posso dizer é que nós observamos alguns nódulos no intestino dele. Isso não é bom, a gente precisa avaliar, né, com mais cautela. É pequeno, né, com a idade que ele estava? Idade que ele estava? Ele estava com 7 anos. 7, acho que era 8. Ou 8, acho que foi 8. Daí, ele pegou, passou isso. Na minha mente, gente, já imagine o que cai na mente de uma mãe quando ouve isso. Ainda mais que a família do meu marido já tinha tido vários problemas de tumores, meu sogro já tinha tido cânceres, o meu marido tinha perdido muitas pessoas da família com tumores. Então, na minha mente, veio um peso enorme e mentiras começaram a me acusar e me falar. E já começaram a dar pensamentos de morte. E eu lembrei do testemunho da Gisele e eu falei, peraí, eu não aceito esses pensamentos na minha cabeça. Esse pensamento não é meu e não vem do Senhor, porque está tirando a minha paz, não está me edificando e está querendo trazer temor ao meu coração. Então essa voz, eu falei, está desmascarado, diabo. Isso não vem do Senhor e não vem de mim. E em nome de Jesus eu te repreendo, eu não aceito esse pensamento. O meu Senhor está no controle. E eu comecei a orar. Eu fui para casa, aguardei os exames. Quando eu fui levar ele de novo para o hospital, me deu aquela sensação, não, eu não vou levar ele no hospital. Eu quero levar ele na médica dele. Daí ligamos, marcamos, a médica falou que encaixava. E eu encontrei um trânsito horrível no centro para pegar os exames. E tinha gente fazendo manifestação política, estava tudo, deu um acidente. E eu comecei a chorar. E meu filho sentadinho atrás falou, mamãe, por que você está chorando? Eu falei, ai, filho, desculpa, mamãe. Você tá nervosa, mãe? Eu falei, não é nada, filho, é o trânsito. Eu preciso pegar esses exames e não quero atrasar na médica. Ele falou, calma, mamãe. Você não falou que o Senhor está no controle de tudo? Eu falei, filho. Ele falou, então fique tranquila. Daí acalmou meu coração até certo ponto. Eu fui na médica dele, que é a pediatra, que é uma bênção, assim, sempre cuidou dele também, cristã. Ela olhou e ela sempre foi bem alegre comigo, bem divertida. Tal. Aquele dia ela começou tentando me tirar aquela minha seriedade. Eu estava assim, rígida, tensa. E ela foi tentando. Então, quando ela olhou o exame, eu vi que ela também ficou. Ela foi olhando e ela foi ligando para o médico. Falei, que bom que você não levou ele no hospital. Eles iam abrir imediatamente. E ele é meu paciente, eu não quero que eles abram. Eu falei, eu quero que o doutor fulano de tal, que é da minha confiança, faça essa cirurgia. Ela falou assim, quero que ele faça essa cirurgia. Ia ter cirurgia, com certeza. Daí eu falei, tá bom. Ela começou a ligar para aquele doutor, ligou umas 15 vezes, e ele não atendeu. Daí ela falou, não estou entendendo, ele sempre me atende, ele deve estar numa cirurgia. Ela falou, vá para casa. Ela ficou bem indecisa com o que eu deveria fazer. Ela falou, vá para casa, dê esse remedinho para ele, amanhã de manhã vem aqui bem cedo que eu vou levar você, vou encaminhar você até ele, e ele quem vai conduzir a situação. Eu falei, ok. Liguei para a Gisá já estava sabendo, né? A Gisá já falou, Su, aonde você está? O Conrado já está indo agora ir orar com você. A gente sentiu, tem que ir já. E daí eu estava no meio do trânsito, na Silva Jardim, um horário bem assim, daí veio na minha cabeça assim, a palavra do centurião. O centurião falou, eu sou uma autoridade. E quando eu mando os meus soldados fazerem, eu sei que eles vão cumprir, porque eu sou uma autoridade na vida deles. E eles vão cumprir. Então, Jesus, ele falando com Jesus, eu sei que você tem autoridade para só mandar e vai acontecer. E daí eu lembrei essa palavra no meio do trânsito, eu falei, amiga, não precisa ele vir, não precisa. Ora daí que tá ótimo. Eu falei, que fé. Eu falei, eu creio, pode orar daí. Porque o Senhor já me confirmou. O Senhor me confirmou que o centurião lá mesmo falou que ele já tem autoridade. E daí, ok.
Daí eu fui para casa, eu e meu marido, a gente orou com ele, meu marido ainda foi atender uma amiga que estava passando por problema, e eu fiquei em casa ali naquela situação, mas confiando, oramos com o nosso filho, ele falou que confiava. Ainda a gente falou assim, filho, você vai ter que fazer uma cirurgia amanhã, se você tiver que fazer mesmo, você confia que o Senhor está no controle, que vai dar tudo certo? Eu confio, ok. Oramos. E daí, amiga, teu testemunho foi tão marcante, porque toda hora vinha um pedacinho dele para mim, sabe? E me alimentava, assim, por isso que eu acho que testemunhos são tão impactantes, são tão fortes e atingem tantas pessoas, né? Às vezes atinge uma variedade de pessoas, e cada pedacinho do que você conta vem de encontro com o coração de alguém. Nossa, mas quanto detalhe é o que eu tô contando, por que eu tô contando tanto detalhe? Que nada, eu falo para ela, vai contando, conta sempre, porque toda vez ela conta algo e muda alguma coisa, e ela acrescenta algo que ela não tinha contado, e é incrível. E daí aquela manhã a gente acordou, no outro dia a gente dormiu em paz, por incrível que pareça. Outro dia a gente acordou e falou, filho, como que você está? Ele falou, eu tô bem. A gente pensou, ele está medicado também, mas tudo bem. Fomos para a médica começou a fazer vários exames. Pula, salta, se abaixa, aperta a barriga, na barriga que ela não podia nem encostar. Ela apertava até o fundo, se soltava, ele não reclamava. Tá bem. Nossa, Sul, vai para casa. Ele está curado. Eu falei, ele está curado. Ele está em nome de Jesus. Ele está mesmo. Ai, que legal. E daí ela também é cristã, ela entendeu tudo aquilo, a gente foi para casa. Algumas pessoas até falaram, tá, mas você não vai fazer outro exame? Eu falei, não, ele está curado. E até hoje, gente, ele fez 11 anos, agora está curado, nunca fez outro exame. Ele está lindo, forte, saudável. Que legal. Olha lá, a Mari Legatti escreveu, estou passando por algo parecido com a minha filha, orem por mim. Então, daqui a gente já libera a cura em nome de Jesus, todo o intestino, toda a parte estomacal, tudo internamente. Nós cancelamos qualquer nódulo, qualquer problema, qualquer desordem. E falamos, orem no corpinho dela agora, Mari, em nome de Jesus. Isso mesmo, que bom. Amém. Amém. E daí, deixa eu ver se eu lembro mais coisas, porque eu marquei tanta coisa que eu tinha que falar. Então, olha lá no Insta, daqui a pouco ele corta, porque é 1 hora, né, que ele fica, mas ele vai estar o countdown aqui, eu te aviso para você encerrar. Me fala um pouquinho da liberdade que você está desfrutando hoje. Qual era o casulo ou prisões que você estava? E porque a gente só percebe o que é liberdade, que a gente estava preso quando a gente experimenta a liberdade. Com certeza. Está acostumado com o negócio. Então, conta um resuminho, assim, do que você está livre hoje, o que você experimentou para inspirar, para que as pessoas vivam também. Então, a chave hoje para tudo isso foi o amor. Porque eu já entendia que eu tinha que lidar com amor naquela situação. Muitas vezes Deus ministrou meu coração falando, é só com amor que você vai vencer isso. Mas eu não sabia, gente, como pôr em prática, sinceramente. Era tão conflituoso, era tão difícil para mim, tinha tantas feridas que às vezes eu só queria ficar lá no meu casulo bem quietinha mesmo, ferida naquele casulo. E daí, quando eu comecei a ouvir verdade, eu comecei a entender as mentiras. Eu comecei, claro, eu sempre ouvi as verdades, porque eu estava dentro da igreja, mas a gente começou a entender na prática a voz da mentira, a voz da verdade, a mentira, a verdade, a mentira. A verdade edifica, foi para frente, dá paz, conforta, alegra, traz vida, gera vida, e a mentira, tudo o contrário. Então eu comecei a entender que a minha mente estava sendo muito afetada pelas mentiras ao longo da vida. Eu comecei a ter assim, um sentimento amoroso que não vinha de mim. Realmente legal. Foi algo que Deus foi ministrando no coração. Ele foi me dando um amor sobrenatural. Que nem essa palavra que a gente usa aqui, sobrenatural, né? Foi além do que eu podia extrair de mim mesma. Não normal você fazer foi isso, além. Né? Foi além. É por ele, né? Ele que faz isso. E eu comecei a amar, mas eu comecei a amar em ação. Porque daí a minha mãe sofreu um surto psiquiátrico no final do ano passado. Eu levei ela para uma clínica psiquiátrica com o coração muito partido, mas entendendo que o Senhor estava no controle e Ele estava num processo. Então, eu precisei. Levei ela para uma clínica terrível, onde tinha dias que eu tinha que ir lá visitar ela e eu falava, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? E Ele falava, lembra de Samaria? Foi necessário passar por Samaria. E eu comecei vendo as libertações e ouvindo. E daí eu comecei a ir naquela clínica psiquiátrica terrível, vendo mentes perturbadas, mentes sendo realmente presas e escravizadas pelo diabo e pela doença. E eu vendo minha mãe ali dentro. Eu vivi por mais de 100 dias lá dentro, indo lá. E Deus foi tratando, mas Ele moeu tanto, Ele quebrou tanto o nosso coração, o meu e da minha mãe, que quando ela saiu de lá, ela foi para minha casa e ficou comigo por 4 meses. E nesses 4 meses eu pude amar,
eu pude levar café na cama, eu pude levantar, beijar, abraçar, dar banho, pentear o cabelinho, secar, cuidar de uma forma que eu não imaginei capaz. Gente, 15 segundos, 10 segundos para acabar no Insta. Se você quiser, migre pro Face. Nós estamos online no Voe Borboleta. Beijos para quem está no Insta. Beijo, até obrigada mais. por A gente vai todas. continuar mais um pouquinho. Tá. Tchau. Tchau. E aí, gente, continuamos aqui no Face com vocês. Então, daí eu consegui Então, pôr você o tava amor em amando. ação. O amor Eu tive que pôr em incondicional. ação. Não tinha porquê nenhum, né? Olha, mesmo Não é nada, você não tá em retorno, porque não sem recebeu. retorno nenhum. No começo, ela continuou falando coisas que me feriam, mas eu fingia que eu não estava ouvindo. Eu botei aquilo assim pra... isso daí não vai me afetar. E eu comecei a agir. Quando eu comecei a colocar em ação, o que ela quer comer hoje? Ela quer comer, eu ia lá e fazia. E eu comecei a fazer coisas que não eram, nossa, saiu, não é meu mesmo, saiu uma força extra. E você não estava mais forçando, não era um negócio que você estava forçando a fazer fazendo, porque é o certo, não, porque é o correto. Fazendo com prazer. Você sabe que naqueles meses que ela ficou na minha casa, embora eu tivesse exausta, cansada, eu estava feliz, porque eu estava fazendo algo que eu estava entendendo que tinha algo acontecendo no mundo espiritual. Eu não estava vendo mudança ainda e cura, mas eu estava entendendo, ainda não vi, ainda a gente vai ter que passar por ainda muita coisa. E a gente não precisa ver, né? A gente precisa ver, é por fé mesmo, né? É algo que excede o entendimento, foi muito poderoso. Sensacional. Foi muito gostoso, porque no dia que... Depois eu comecei a entender que eu precisava colocar ela num lar, até ela ficar um pouco mais fortinha, porque ela estava com algumas falta de mobilidade que eu já não conseguia sozinha dar conta e cuidar. Então, no momento, ela está no lar. Hoje, né? Hoje, eu tenho ido visitar, levo para passear, pego para ficar final de semana em casa. É claro que eu entendo que isso também é um tempo. Sim. Logo eu creio que ela vai estar curada e com autonomia para tocar a vidinha dela. Mas nesse tempo eu entendi que foi um tempo de Deus para nossa cura, porque no dia que eu fui levar ela para o lar, um dia antes que eu conversei com ela entendeu. Ela entendeu tudo. Eu falei, ela reclamou do hospital que ela teve. Eu falei, mãe, mas você percebeu que foi lá naquele caos e foi lá naquele lugar que a gente precisou passar, que começou a cura? E que hoje eu vejo que você me ama, me admira, me respeita. E você me trata como eu sempre gostaria de ter sido tratada. Legal. Eu falei, eu também te amo, eu te perdoei por tudo. Eu quero que você me perdoe por todas as vezes que eu fiquei ferida num canto e eu te deixei. E ela falou, sim, filha. No momento que ela estava bem, assim, às vezes fora da casinha, ela teve um momento de lucidez, muito de Deus. E ela falou assim, filha, eu percebi isso. Ai, que legal. Ela falou, me perdoe. Eu percebi isso, eu vi que Deus restaurou o nosso relacionamento. E foi tão lindo que a gente se abraçou ali, sabe? Eu falei para ela que eu a amava e ela falou que me amava. E foi tão lindo, Gi. Hoje ainda ela me mandou uma mensaginha de lá, falando, filha, saudade de você, eu te amo. Ai, sabe? Nossa, então, gente, cada dia tem coisa no coração. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdade. Está escrito na Bíblia, gente. Não é coincidência, não é algo bonito. E lá está escrito que o amor não falha. A arma que ela utilizou, que o Espírito Santo capacitou ela para utilizar incondicionalmente foi o amor. E ela tá vendo o quebrantamento acontecer, ela tá vendo coisas que é impossível, até pelo quadro dela, é instável para ela fazer algo assim, né? Ela já tá conseguindo expressar, receber amor e dar amor. Tá no processo de cura. Dá para ver literalmente que Deus começou algo e que Ele vai continuar. Então, desde já nós abençoamos a tua mãe, todas as borboletas juntas aí, unidas em oração. Como é o nome dela? Carmen. Nós abençoamos a Carmen agora, declaramos paz sobre a mente dela e um renovo, uma nova vida. Uma vida extraordinária, livre, e que ela venha receber tudo que foi roubado, né, ilegalmente sobre a vida dela, sobre a família dela. Em nome de Jesus, nós declaramos isso em grupo, né, meninas? Porque quando a mulherada tá junta... Sim, as borboletas um dia se reuniram na escola da Miriam, lembra? A Miriam Borboleta que fez a live, elas se reuniram todas lá para orar por mim. Um momento bem específico, lembra? Bem pesada, nós precisávamos muito, e elas oraram, elas ficaram horas orando comigo lá, e ali começou tudo. Sabe, já vinha num processo, mas eu vi que ali, assim, coisas vieram mesmo para o mundo material. Comecei a ver acontecer coisas, mudanças que eu não tinha, assim, às vezes, esperança de ver. E foi, assim, nossa, um presente na minha vida mesmo, foi curador. E esse amor que eu comecei a ver, que eu saí daqueles casulos que eu tinha né, que eu ficava assim, eu não me sentia valorizada, me sentia culpada o tempo todo. Ainda tenho culpas,
mas eu tenho renovado a minha mente. Já vai, não deixa isso ter. Eu ainda sempre vem aquela culpa no me acusar e que eu estou fazendo algo errado, e eu percebo porque a palavra fala que você tem que renovar sua mente mesmo, né, no amor de Jesus. E é uma coisa prática, né, Su? Não prática. tá só escrito ali que é impossível fazer. É um exercício diário. Você pega jeito, né? Né? Você falou no vídeo ali agora, vem uma mentira, eu já peço. E assim que a gente tá mesmo. E é engraçado que a gente começa a pescar não só as nossas mentiras das pessoas, né? As pessoas começam a falar, tipo, statement, coisas sobre a vida delas. Você assim. fala, não, e você não é assim. Não se acomode com isso. Você não é assim, tem mais pra você. Isso é muito legal. Isso, assim, a gente renova a nossa mente, Deus abre os nossos olhos para as pessoas ao redor e a gente começa a libertar as pessoas do aprisionamento que começa aqui, né? Eu gosto de repetir. O mais importante é o que você pensa do que o que você faz. Trabalhe nos pensamentos. Depois fica automático mesmo. Que ele vai fluindo, né? Essa semana eu estava na academia, foi segunda, hoje é terça, né? Foi segunda. Eu estava na academia e foi isso que você falou. Uma senhora chegou para mim, não me conhecia, a gente começou a conversar, ela falou assim, eu sou muito irritada. Eu sou super irritada e esses dias eu fui na missa, chorei, porque eu sou muito irritada e eu não sabia nem por que eu estava chorando. Eu falei, não, você não é irritada. A essência não é essa, Deus não te fez assim. E, gente, eu comecei a ministrar a vida dela e orar por ela. E ela começou a chorar e ela falava, nossa, você falou exatamente o que eu estou passando, porque eu estava orando por ela e o Espírito Santo usando minhas palavras, ministrando a vida dela. E olha, foi sensacional. Eu acho que eu fiquei assim, uns 20 minutos orando com aquela mulher e aquela mulher chorando. E quando eu parei de orar por ela e comecei a conversar com ela, o semblante dela era tão diferente. Estava sereno, eu não tinha irritabilidade nenhuma nela. Porque quando ela falou que ela era irritada, e ela perguntou para mim, você é irritada? Eu falei, não. E ela ficou assim meio assustada comigo. E depois que eu comecei a ministrar a vida dela. Então é bem isso, a gente começa a perceber a mentira na frase ou em qualquer coisa que o outro fale. E você já vem e diz, não, isso é mentira, você não é assim. E assim a gente começa, como a gente diz as borboletas, né? A gente começa a bater asa e começa a restabelecer a verdade na vida das pessoas. E aí, quando a verdade é restabelecida, as pessoas começam a concordar com a verdade, concordar com a visão do alto, com o que Deus diz, com o que Ele fala sobre as pessoas, as situações. Gente, daí que as pessoas veem os frutos, né? E os testemunhos que a gente tem recebido tanto. É muito. Gente, amanhã, quarta-feira, nós teremos uma reunião só de borboletas, não é aberta ao público, mas é a nossa reunião de feedback da conferência Voo e Borboleta. Se você for participar, se você esteve lá, eu quero pedir que você mande pra gente ou no Insta ou no Face, ou no inbox, ou no direct, ou pode postar direto na página do Voe, como foi, o que você gostou, o que você não gostou, o que pode melhorar, o que Deus fez na tua vida nesse dia. Eu tô recebendo uns testemunhos que eu tô ficando assim, não tenho nem como passar para vocês, e tanta coisa íntima das pessoas, e tanta coisa tão profunda, que eu falo, uau, Deus, como é que você fez isso na vida de tanta mulher? Teve mulher que sentou lá antes de começar. Teve um testemunho essa semana que essa mulher estava com dor de garganta a hora que ela chegou, muito forte, e ela tem uma enxaqueca que ela precisa ir para o hospital, de tão forte que é. Quando ela sentou, depois do check-in profético, que foi onde os maridos oraram pelas pessoas, ela sentou ali para esperar começar e ela orou a Deus. Então, eu tô aqui, né? Cura isso, né? Cura isso de mim. E de repente ela começou a sentir a dor de cabeça forte. E a Karine começou a fazer a abertura do Voo e Borboleta, declarando coisas lá na frente, e foi algo muito poderoso que ela começou fazendo ali. E essa pessoa começou a sentir a lateral inteira do corpo dela, como se fosse algo, né? Algo acontecendo na lateral do corpo dela. E nesse instante, ela foi curada da enxaqueca. Saiu toda aquela dor que estava começando, que ela já sabia onde que ela ia ter que parar no hospital. Saiu tudo aquilo e aí ela falou, Deus, então cura minha dor de garganta também, já que o Senhor está curando, né? E de repente ela sentiu coçar a garganta. E coçava, ficava alguns minutos coçando e de repente sumiu. E ela disse que começou a chorar litros. Quebrou uma porta e ela começou a chorar e chorar e chorar. E Deus começou a trabalhar no corpo dela, tocando ela. Ela era uma pessoa que dizia que até acreditava que o Espírito Santo, quando se manifestava no corpo, era algo provocado pelo emocional, que não era algo muito bom, que era algo ruim, e que isso fechava ela para essas manifestações.
E ali não teve momento que foi criado, não tinha música tocando, não tinha nada para ser criado algo. Foi simplesmente ela sentar, o Espírito Santo vir fazer algo. E eu queria até acrescentar que nós não estamos atrás de sinais e maravilhas, mas eles estão disponíveis, eles acontecem porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez e falou que nós íamos fazer coisas maiores. Nós estamos aqui para servir a Jesus, e é atrás dele que nós estamos, e é com ele que nós estamos interessados em ter uma comunhão. Mas os sinais e maravilhas perseguem aqueles que amam ao Senhor. É uma verdade, Deus. está na palavra. Então, isso eu queria dizer, porque às vezes as pessoas podem Acho pensar, que esse né? movimento é esse, o foco não é. Gente, é só uma consequência da gente estar amando esse Deus e dando liberdade para ele agir através das nossas vidas. E o que me marcou do testemunho dela é que ela não tinha tido nenhuma experiência assim, e essa experiência foi crucial. Hoje o casamento dela foi restaurado. Ela passou por um outro processo, logo depois o casamento dela está restaurado. Para tirar esse endurecimento. Ela permitiu que ele entrasse em todas as áreas, né? E foi uma experiência que reacendeu a chama. Por isso que nós no Voe Borboleta ficamos promovendo um dia inteiro para que você tenha experiências reais com ele. Que você ouça, que você perceba, minha resposta. Comunhão. Que esteja junto com outras mulheres, que seja inspirada. E, gente, a gente quer fazer mais um ano que vem, né? Vamos trabalhar para isso. Já tem gente também ajudando dessa vez para trabalhar, juntando recursos, porque a gente trabalhou tudo que é nosso e dinheiro das inscrições, né? E o próximo ano a gente quer tentar captar recursos para que a gente possa fazer todo ano, que seja a cada ano um lugar que você possa ir e ter experiências maravilhosas, que o Espírito Santo se alimentar e receber para multiplicar fora, né? Gente, eu tenho uma pergunta para você de uma amiga minha. Ela falou, olha, o grupo de vocês é muito fechado e não tem acesso, e só fez essa conferência. Não. Daí eu falei para ela, não, vai ter sempre lives, vai ter um programa também, né? A gente tá, amanhã a gente vai começar o nosso movimento para valer. A gente fez a conferência e agora o movimento para valer, que eu digo que novas borboletas vão poder entrar no nosso grupo. A gente estava estruturando, porque se a gente abre, por exemplo, o nosso grupo do WhatsApp, porque hoje o nosso Voe Borboleta é um grupo do WhatsApp. A gente não tem eventos, a gente não é uma igreja, a gente não é nada. Cada uma do seu canto, mas a gente se inspira ali. É aquela nossa convivência, né? Às vezes a gente se encontra, tem assunto, tem alguma coisa, a gente vai todo mundo junto lá, orar por ela. A gente faz essas coisas. Se a gente começasse a adicionar todo mundo, ia ficar um grupão de 500 pessoas, ninguém mais se conhece, acabou, né? A gente está ali para lembrar uma outra quem a gente é, né? Gerar intimidade, para ministrar uma na vida da outra. Porque tem dias que eu não estou bem, eu estou fraca, a outra está forte e me dá uma palavra de conforto, né? Isso. Então, a princípio nasceu assim. Então, a gente vai divulgar para vocês na semana que vem os cursos que vão sair, vocês vão poder fazer curso Voe Borboleta. Vai ter curso online, vai ter curso presencial, vai ter grupos para você participar, a gente vai conseguir... nas igrejas, né? Cultos na igreja. Isso é importante. A gente vai em praticamente todas as denominações a gente está. Então, por exemplo, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, nós estaremos na Airport Church, que é a igreja ABA, fica em São José dos Pinhais. Nós estaremos lá como Grupo Borboletas. Aí a gente escreve no nosso grupo e quem quiser e quem pode vai ajudar. Então, se você quiser ter mais algum contato com a gente, o que a gente tem ministrado, pode ir nesse evento, ele é aberto. Muitos eventos são abertos, a gente sempre vai divulgar na nossa página do Voe. Olha, as borboletas estão no evento tal. Não quer dizer que nós estamos fazendo. Nós só fazemos o Voe Conferência. Mas nós vamos em todas as conferências que nos convidam. Semana passada, sábado, nós estávamos na Igreja Provisão e Vida, na Igreja da Ju, que também é borboleta. Eu não fui, mas foi assim, foi muito legal participar daquela conferência. E fizemos a tenda profética de novo. Então, a gente pode levar a tenda profética para onde você está, que é nada mais, nada menos que as mulheres deixando o Espírito Santo fluir em todas as áreas de dons, que é desenho, dando palavras, aconselhamento. É algo muito gostoso, assim, muito orgânico, né? E tem tido muito resultado. E tudo isso que a gente faz, gente, a gente diz que os frutos é que nos justificam. Porque é muita cura, é muita libertação, é muita família sendo restaurada. Casais, né? É muito legal, muita cura que a gente vê no corpo, mas no físico acontecendo. A educação de filhos também, gente, nossa, sensacional. Muda o ritmo da casa. Traz leveza, né? Para a educação, para então, a gente está falando em várias áreas. O dia a dia com amor, fazer as coisas com leveza, não sentir o peso da responsabilidade da rotina, e tudo isso a gente aprende. Olha lá, a Carla Marques escreveu, não dá para voltar naquele dia? Gente, a gente também tem essa sensação, né? Eu quero voltar, eu quero voltar. É verdade. Mas a gente crê que não é só um dia, não é só um evento, é um movimento. O movimento, ele é maior que isso. E movimenta.
É Não é algo só um constante. avivamento passageiro. Não é um É negócio comunhão. É. Comunhão, Mulheres, Senhor. elas estão crescendo de um jeito e já digo que eu perdi o controle porque realmente cresceu de uma forma tão saudável e tão bonita. E cada uma vai ganhando autoridade e espaço e vai crescendo e vai multiplicando. Então, o que a gente quer é que cada vez mais mulheres possam viver isso que a gente está vivendo. É só por isso que a gente está fazendo isso, porque a gente podia ficar na nossa casa quietinha. Não, e a gente não quer mulher dependente de ninguém, Não, dependente não. disso ou daquilo, de uma oração ou de um aconselhamento. Não, nós queremos mulheres livres para ministrar a vida de outras e multiplicar. Legal, vamos lá, olha lá, a Ju. Eu também fui curada de uma dor de garganta repetitiva assim que cheguei no primeiro curso que fiz Educando com o Espírito Santo. Ai, que legal, a Ju. Muito legal, Ju, muito legal. O que mais que vocês escrevem aí pra gente poder encerrar? Gente, muito obrigada. Minha prima Cadê? ali. Ai, qual que prima? legal. Cadê? A Thaís. Thaís? A Thaís. Story. Ai, Thaís, não, Story. É necessário renascer no Espírito Santo. Isso A Thaís mesmo. é uma mulher de Deus, fervorosa. Amo. Muito legal, gente. Deixa eu ir lá pro finalzinho para ver o que vocês escreveram. Obrigada. Tchau. Todas as minhas amigas que vieram, todas as primas, todas as mulheres que eu convidei, obrigada por nos prestigiarem. Muito legal. E, gente, a gente vai continuar fazendo as lives das borboletas, mas não vai ser toda terça-feira, como a gente estava fazendo antes da conferência. Aquilo foi pré-conferência. Agora vai ser de 15 em 15 dias. Então, a Su veio hoje, terça. Na semana que vem não tem, nós estaremos na aba Airport Church, às 20 horas, 8 horas da noite, como borboletas, ministrando as mulheres lá. E aí, na outra terça, a gente vai ter uma live especial, mas eu não vou revelar quem é ainda. A gente não definiu bem, né? Era para ser a Mari Lugarini, todos estão esperando a Mariana Lugarini vir falar. Mas ela vai vir ainda, vai dar tudo certo. E a gente sempre está produzindo esses vídeos antes para que vocês possam conhecer um pouquinho da história antes, divulgar para as pessoas que vocês conhecem. Então, aí eu tenho um tempinho da gente produzir, editar isso tranquilamente, não fica uma correria para essa mãe de 3 e muitos projetos. Que é sensacional, eu admiro demais, minha amiga. Muito bom, muito bom, muito bom, como a gente se admira mutuamente, né? É muito gostoso. Gente, muito obrigada pela participação, espero que vocês tenham gostado aí dessa nova borboleta que vocês estão em contato, né? E eu quero muito escrever um livro de testemunho dessas borboletas, e eu estou em produção e quero escrever a história de cada uma, porque cada história é poderosa. Mas a gente já viu um Hollywood ali, entendeu? E esse contei só um pedacinho, imagina. Pensa. Olha, a Luíse Lobo Culig entrou. A Luíse, ela entrou no grupo Voe Borboleta pouco tempo antes da conferência. E ela fez um desenho, ela veio na mente dela um desenho sobre um cupcake, uns bolinhos assim, multiplicados para uma pessoa agora na tenda profética. E era muito legal porque a pessoa trabalhava com doces. Sim, né? E Deus falando sobre isso, sobre coisas especiais e dizendo, ei, eu vejo você, eu sinto você, por isso que eu digo segredos seus para outra pessoa, né? Desenhar para às vezes é uma coisa pequena, parece até bobinha, mas é uma confirmação que Deus está para ele não passa despercebido, não nenhum detalhe, né? E para Lou foi muito legal que Cristiane Rodrigues, cadê aqui? Raduns. Legal. Outra prima, que gostoso. Eu tinha comentado a Luíse que ela ficou mais impactada, eu acho, do que a mulher que recebeu o desenho, a gente né? fica mesmo. É muito gostoso como Deus surpreende a gente, né? De formas maravilhosas. Que mais? Obrigada, Fernanda Bruel escreveu. Obrigada mais uma vez pela live. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história. Você é linda, Deus abençoe você e sua família. Uma pessoa que escreveu aqui enquanto você falava, não quis interromper, mas ela escreveu, uau, ela está narrando a minha história. Olha que interessante. Olha, quero saber da sua história também. Temos muitas coisas para conversar. Isso mesmo. Gente, então a gente volta mais pra frente. Ali, ó, quem me escreveu, Karen Matias? Não, Karine Matias, a irmã da Karen. Foi pra ela o desenho. Muito legal. Essa dupla de gêmeas aí já é super borboleta. Quero vocês no nosso grupo, urgentemente, tá bom? Nossa, tem tantas mulheres valorosas aí. Muito, e a gente quer dar espaço para todo mundo, gente. A gente não quer que ninguém fique para fora. Então, a gente só tá estruturando para que vocês tenham o resultado que a gente teve. Então, o nosso curso Voe Borboleta, ele vai ser um alinhamento geral, você vai poder fazer por alguns meses, e você vai se surpreender. A gente quer, tá trabalhando para isso, tá? A gente tá trabalhando bem duro aí, amanhã eu vou anunciar para as borboletas isso, e aí a gente anuncia para vocês, tá bom, gente? Fiquem ligados aqui no Voe Borboleta Face, no Insta, agora tem um novo canal do YouTube, Voe Borboleta. Lá a gente está colocando os vídeos e as lives, e de vez em quando eu vou fazer umas lives eu sozinha para falar alguns temas para vocês, quando vier os temas específicos. E a gente vai crescendo juntos, tá? Mandem sugestões. Esse momento ele só quer ver as coisas que você já acredita
acontecendo na sua vida, né? E trazer mais e mais mulheres para perto de Deus, que é a nossa fonte de força, fonte de alegria, fonte de paz. E a gente quer que você viva o céu aqui na Terra, a realidade que já foi conquistada por direito para você, por um alto preço, tá bom? Amamos você, você pode encerrar com o seu encerramento especial. Eu quero deixar um beijão para todas as meninas que estavam nos acompanhando, seja você da nossa denominação ou não, seja você cristão ou não. Nós queremos dizer para você que nós não estamos levantando placa de igreja, a gente serve a Jesus, a gente é reino, nós estamos todas juntas, cada uma de uma igreja, e você é super bem-vinda. Estamos muito felizes por todas essas mulheres que estavam aqui nos ouvindo e compartilhando e interagindo conosco. Eu agradeço muito, obrigada pela paciência de ouvir uma história tão longa. Espero não ter sido tão triste, porque na verdade ela é uma história de vitória, e hoje eu tenho muita alegria, muita satisfação. Já estão chamando você lá para o Hope. Vocês já ouviram falar do Hope? O Hope é um grupo que junta mulheres para retiros, para que a mulher tenha um equilíbrio na parte física, na parte emocional e na parte espiritual. E é surf. Então, elas vão para a praia, as mulheres têm experiências que nunca entraram numa prancha, elas vão. E o próximo encontro da Hope eu vou publicar aqui no Voo Borboleta, porque quem vai falar vai ser a Tati Ellen Balioli, nossa super diretora borboleta. Super. Então, eu vou divulgar aqui para vocês, tá? Fiquem de olho. Mas é que veio aqui um comentáriozinho, e nós queremos o testemunho da Su no Hope. Então, eu estou em contato com a liderança do Hope, eu vou, sempre que puder, a gente envia umas borboletas aí. Fiquem tranquilas. Coisa boa. Muito legal. Deus transforma a nossa história para que a gente possa trazer bênção através da nossa vida para a vida de outras pessoas, né? Não é só ser feliz por ser feliz, mas Deus quer vida em abundância para todos os filhos dele, né? Rosângela Oliveira escreveu: sou de Sorocaba, estava aí na conferência. Olha que legal, né? Primeira vez que a gente faz conferência, tinha gente de Sorocaba, tinha gente de Campinas, tinha São Paulo, Santa Catarina, né? Santa Catarina. Olha que legal, né? Santa Catarina que não puderam vir, mas já prometeram que virão na próxima conferência. Yes. A gente vai tentar fazer para mais gente. Tem umas novidades aí de espaço, coisas acontecendo, portas se abrindo, e a gente vai anunciando para vocês, tá bom? Gente, boa noite, né? Boa noite. É verdade, agora ela precisa descansar, ela precisa ver meu maridinho. Marido, daqui a pouco eu chego. Obrigada, tchau, Mauri. Obrigada, tchau, Noa, primas. por emprestar essa pessoa. Eu que agradeço o convite, gente, porque me senti muito honrada. Gente, obrigada pela companhia. Até na outra terça. Pula uma, tá bom? Daqui 15 dias, tá bom? Obrigada. Beijos, boa noite. Amamos vocês. Não esqueçam de mandar os feedbacks, tá bom? A gente quer feedbacks, bons e ruins. Sim.